Fala galera, professor Charles aqui, trazendo um videozinho aí para auxiliar vocês nessa primeira matéria aí nossa à distância, com tudo isso que está acontecendo. A gente não vai parar, a ETERJ não está parando, ok? Vamos ter aula à distância, vamos ter matéria à distância e tudo vai acontecer da melhor forma possível, ok? Para que vocês não percam o ano letivo de vocês de maneira alguma. Aí na nossa primeira aulinha à distância a gente vai estar falando sobre as lâmpadas elétricas. Nós vamos trabalhar isso em prática, em sala de aula, assim que a gente retornar desse período de quarentena, ok? E aí a gente vai estar falando um pouco hoje sobre essas lâmpadas. Nós temos aí, eu dei um resuminho básico aí para a gente entender, né, que existem diversos tipos. A ideia da aplicabilidade das lâmpadas na eletrotécnica é algo muito simples. Por quê? A gente está tratando de um curso que lida com eletricidade e com itens que trabalham com eletricidade, e a lâmpada não pode ficar de fora, ok? Dentro de casa mesmo, se você olhar para cima nesse momento em que você está assistindo o vídeo, você vai ver uma lâmpada em algum lugar. Por quê? Elas têm utilidade na hora de fazer iluminação no período noturno ou em espaços que não tenha entrada de luz externa, ok? Então elas são essenciais, e aí vocês vão estar aprendendo em prática, em sala de aula depois, como é que faz essa instalação. E aí a gente vai começar essa apresentação de algumas lâmpadas, e a gente vai estar iniciando isso com a lâmpada incandescente, ok? Que é essa primeira aí que vocês estão vendo. A lâmpada incandescente, ela era uma das mais comuns. Ela tem esse formato redondinho aí, né? Ela era muito utilizada. Ela saiu de mercado porque ela era considerada ecologicamente, né, incorreta. E aí depois de um tempo ela saiu de mercado. Perdeu espaço para a próxima lâmpada que a gente vai estar falando. Se você olhar aí dentro dela, ela tem um filamentozinho, um fiozinho aí dentro, que é chamado de filamento de tungstênio. Tungstênio é o nome do metal no qual é feito esse filamento, ok? Quando ele recebe uma corrente elétrica, vai acontecer dentro desse filamento algo que a gente conhece já, né, que a gente já trabalhou em corrente elétrica, chamado de efeito Joule. E aí esse efeito Joule, por sua vez, vai aquecer, né, que é a transformação de energia elétrica em calor. E aí vai acontecer o que? Esse calor gerado em cima de um metal, que é o tungstênio, vai fazer com que ele fique incandescente, ok? Então por isso que ela gera essa luminosidade. Aí eu trouxe algumas informações dizendo que elas são as mais antigas, indicadas para uso residencial e comercial, assim também estão presentes na iluminação de geladeira e outros itens. Ela tem uma eficiência luminosa baixa, por isso que ela saiu de mercado, porque ela gerava pouca luminosidade para um consumo muito elevado de energia elétrica. E aí ela perdeu lugar para essa daí, ó, que é a chamada lâmpada fluorescente. A ideia da lâmpada fluorescente, que é essa da branquinha aí que vocês estão vendo, ela é bem parecida, ela é, vamos dizer assim, ela trouxe para a gente uma luminosidade maior por um consumo de energia menor. Se vocês olharem, ela é branquinha desse jeito porque ela tem um pó aí dentro, ok? Uma substância no qual atrai os elétrons e através disso gera uma luminosidade. Eu trouxe um texto aí isso está sendo explicado, né, de uma maneira mais técnica. Está dizendo que ela tem uma superfície coberta por um pó, ok? Por isso que ela é branquinha, e é responsável aqui, ó, se der para ver o cursor do mouse aí, ó, é responsável por atrair os elétrons e fazê-los circular dentro da lâmpada, gerando luminosidade. Ela tem uma redução de consumo de 75%. Então no bolso do seu papai, da sua mamãe, no final do mês isso faz diferença. Então elas foram sendo colocadas no lugar das lâmpadas incandescentes. Vocês também podem ver ela em lâmpadas bastão, que é aquelas mais compridas, geralmente fica no teto de iluminação de escolas, comércios, pois elas têm uma luminosidade maior. Depois a gente entra com as lâmpadas halógenas. Qual a ideia da lâmpada halógena? Se vocês repararem aqui no cantinho aqui da imagem, essa lâmpada halógena aí parece muito com a lâmpada incandescente. Só que não é uma lâmpada incandescente simples, ela é chamada de halógena por quê? Se vocês olharem o formato dessa halógena aqui, deixa eu voltar um pouco os slides. Olha o formato da incandescente por dentro. Vocês vão reparar que por dentro ela só tem o filamento, o fio. E já a halógena, ela tem um formatozinho diferenciado. Ela tem uma subparte interna aqui, ó,
no qual tem um gás halogênio ali dentro, e aí o filamento de tungstênio, como na incandescente, para poder fazer o que? Com um filamento menor gerar uma luminosidade maior, ou seja, um consumo de energia menor para gerar mais luz, e é isso que importa, ok? Aí está dizendo que são lâmpadas de halógeno ou lâmpadas halógenas, são lâmpadas incandescentes com filamento de tungstênio contido em um gás que fica inerte ali dentro dela e com uma pequena quantidade de elemento halogênio, com iodo ou bromo, e é assim que ela funciona, ok? Por último, e não menos importante, eu acho que até mais importante, é as lâmpadas de LED. Por quê? As lâmpadas de LED, a gente vai fazer isso até em sala, se não ligar para vocês verem, elas possuem LEDs, obviamente, ligados dentro dela, e elas têm um consumo de energia muito baixo. Então, para o consumidor final, isso é bom, porque ela gera uma luminosidade muito alta e um consumo de energia muito baixo. Então, paga-se menos por uma eficácia maior, a ideia do custo-benefício, né? Então ela é muito utilizada hoje. Todas as lâmpadas estão sendo trocadas pouco a pouco, tanto as fluorescentes, halógenas, estão sendo trocadas pelas lâmpadas LED, ok? E aí tem aí o significado da sigla pra gente. LED é sigla para Light Emitting Diode, que significa diodo emissor de luz. Galera, perdoa o meu inglês, tá? Consiste numa tecnologia de condução de luz a partir de energia elétrica, ou seja, ali você tem diversos diodos emissores de luz, que são chamados LEDs, e eles são alimentados por uma corrente elétrica bem baixa e acabam gerando muita energia. Em relação aos diodos emissores de luz, eu acredito que vocês vão ter aula disso em eletrônica, ou já até tiveram, eu não sei bem, mas vocês vão trabalhar isso em eletrônica, ok? Em demais, é isso, galera. Essas são as lâmpadas, vamos trabalhar todas na prática em sala de aula, ok? E eu vou pedir duas coisas. Primeira, que vocês copiem todos esses conteúdos dos slides no caderno de vocês, pois assim que a gente retornar desse recesso devido à quarentena, eu vou estar dando visto nos cadernos, ok? Então eu quero que todos tenham esse material no caderno, esses slides aí que eu estou passando, tudo. Óbvio, não precisa desenhar a lâmpada no caderno. E uma segunda coisa, eu peço para que vocês fiquem em casa, tomem cuidado, já já a gente volta e vão acompanhando a plataforma moderna, compartilha para vocês verem os deveres, as matérias e os afazeres a mais que vão ser colocados lá pelos professores, ok, galera? Tchau, tchau.